Evangelho de João, capítulo 5, versos 39 e 40. Nós vamos ler na NVI. Evangelho de João, capítulo 5, 39 e 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Na outra versão diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas vida eterna, contudo não querem vir a mim para ter vida. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quero compartilhar nessa noite sobre o tema a palavra viva de Cristo. A palavra viva de Cristo. Esses dois textos que nós lemos como base inicial para aquilo que nós vamos começar a comentar nessa noite, abordar, eles dão a base para a compreensão, para aquilo que queremos desenvolver, que é justamente focar na palavra viva de Cristo, do poder da fé, em relação à necessidade de crermos na palavra e não apenas conhecermos a palavra, mas crermos na palavra, praticarmos a palavra. Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele fala sobre a casa, ele fala sobre os dois fundamentos, e aí ele fala sobre a casa que é edificada sobre a rocha e a casa que é edificada sobre a areia. A casa que é edificada sobre a rocha sofre os intempéries da natureza, a chuva e o vento, mas no final de todo aquele processo meteorológico ou climático, aquela casa permanece de pé. Enquanto a casa que foi edificada sobre a areia, quando passa por esse processo, sofre com a força da chuva, com a força do vento, sofre o impacto das tempestades, essa casa é incapaz de permanecer de pé, ela cai. Jesus fala que ela cai porque ela foi edificada sobre a areia, e a outra permanece em pé porque foi edificada sobre a rocha. Jesus não comenta os detalhes sobre o aspecto, a aparência daquelas casas, mas possivelmente pode ter sido duas casas idênticas, com o mesmo número de cômodos, com o mesmo acabamento, com o mesmo tipo de janela, com o mesmo tipo de telhado. A ênfase de Jesus não é a beleza da casa, nem a grandeza da casa, nem como a casa foi planejada e arquitetada, mas Jesus dá ênfase no fundamento. No fundamento. Quantas casas nós temos aqui nessa noite? Eu e você somos casa. Nós somos casa espiritual. Nós somos uma casa onde Deus habita, onde Deus trabalha, onde Deus está nos edificando através do corpo, da igreja e da sua palavra. Entretanto, a casa da nossa vida, ela está estabelecida sobre um fundamento, sobre algum tipo de fundamento. E o fundamento que você colocou, a sua vida, é que vai definir se você vai permanecer de pé ou se você vai cair. Ao explicar no capítulo 7 de Mateus, essas duas casas que foram construídas sobre a areia e sobre a rocha, Jesus, ele esclarece aos seus discípulos que a casa edificada sobre a areia representa a vida de alguém que ouve a palavra, mas não pratica. Ouvir a palavra e não praticar
Fala de alguém que vem aos cultos, ouve a pregação, alguém que está aí especialista em vídeos de internet, YouTube, ouve pregações dos diversos tipos, de todas as modalidades, desde os motivacionais até aqueles que falam de escatologia, ouve todo tipo de pregação, mas somente ouve. Lê a palavra e lê a palavra sem profundidade, lê a palavra de forma superficialmente, quando lê. O fato é que não pratica. Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha é alguém que ouve a palavra e procura colocar em prática. Mais importante do que saber dizer um monte de versículos decorado, ou até mesmo saber citar coisas que estão na Bíblia, ou até mesmo saber explicar alguns aspectos da Bíblia, o mais importante do que isso é você aprender a praticar a palavra, é você colocar em prática aquilo que você aprende, é você fundamentar a sua vida na palavra, ou seja, o que você escolhe para a tua vida tem base na palavra, a maneira como você vive a vida tem base na palavra, as escolhas que você faz na tua vida tem base na palavra. Isso é fundamento sobre a rocha. A gente está vivendo um tempo de questionamento, um tempo de problematização da palavra. A palavra, será que é isso? Mas eu não vejo dessa maneira. Eu não penso, eu não concordo, eu discordo. O fato é que se você concorda ou discorda, não faz a menor diferença, porque a palavra de Deus não vai mudar por tua causa. A palavra de Deus, ela é imutável. Aquilo que a palavra de Deus fala sobre todos os aspectos relacionados à nossa vida, relacionado às coisas eternas, não vai mudar porque você pensa diferente. Você não vai experimentar um resultado diferente porque você discorda daquilo que a Bíblia diz. Vocês estão entendendo? Nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus não erra, Deus não mente, Deus não muda, Deus não quebra galho. O que Deus disse, Ele vai fazer. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Acaso tendo dito não o faria? Acaso tendo prometido não o cumpriria? Aquilo que Deus fala precisa ser importante para nós. Tem gente valorizando mais o que o professor diz, mais o que a grande mídia diz. A grande mídia é uma boca da mentira, é uma boca mentirosa que distorce. Logo quando aconteceu o arrebatamento da igreja, eu acredito nisso, eles vão derrubar a hipótese do arrebatamento em poucos dias. Eles vão trabalhar e vão massificar e vão centralizar as informações de maneira que qualquer informação que explique que o desaparecimento de milhões de pessoas no mundo inteiro foi por causa do arrebatamento, eles vão desmentir. Em poucos dias eles vão desmentir. E aí a gente assistiu um filme Deixado para Trás, muito interessante, porque eles falam no filme de uma segunda onda de desaparecimento. Vai ter uma segunda onda de desaparecimento que eles vão inventar. Eles vão fazer isso, irmãos. Eu não duvido que isso vai acontecer. Mas desapareceu pessoas sempre distantes. Ninguém conhece as pessoas que desapareceram na segunda onda, porque eles vão se empenhar para poder derrubar o fato do arrebatamento da igreja.
Desde a época dos apóstolos, desde os dias de Jesus, é anunciado que vai chegar um dia que a igreja de Jesus será arrebatada. Nós seremos arrebatados em um momento, num abrir e piscar de olhos, ao soar a última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Nós vamos ser arrebatados. E aqueles que ficarem para trás vão ser convencidos de que daquilo que aconteceu, esse desaparecimento de milhões de pessoas, não foi o arrebatamento da igreja. Se tivesse sido o arrebatamento da igreja, vários pastores não teriam ficado, vários crentes não teriam ficado. Vão ficar pastores, vão ficar muitos crentes, muitos membros de igreja, vão ficar pessoas que não levaram a palavra de Deus a sério, pessoas que flexibilizaram os seus valores para poder se adequar aos padrões desse mundo, serão deixados para trás. Mas aqueles que estabeleceram o fundamento da sua vida na palavra de Deus, serão arrebatados. Aleluia! Essa é a nossa doce esperança. Nem eu, nem você seremos arrebatados, porque nós somos os mega crentes, os detentores do merecimento. Não, seremos arrebatados pela graça de Jesus. Aleluia, porque Ele está nos sustentando. Se nós estamos reunindo aqui hoje, ao invés de estar assistindo o jogo do Vasco ganhando outros times, foi uma piada, né, irmão? É porque nós cremos que esse é o melhor lugar para estar, recebendo a palavra, recebendo o derramar do Espírito de Deus na nossa vida, enchendo a nossa vasilha de azeite. Porque quando Jesus vier buscar a sua noiva, a nossa vasilha vai estar cheia de azeite. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! E aí eu quero ler com vocês Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus capítulo 16, o versículo 21. Jesus estava caminhando para o momento da sua morte. Ele ia morrer, ele ia ser crucificado, ele já estava preparando os discípulos. Aliás, em vários momentos ele falou a respeito da missão dele, da necessidade dele morrer, que ele seria crucificado, seria sepultado, mas não permaneceria morto, ele ia ressuscitar. E aí nesse momento, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo 21, Jesus diz, desde aquele momento, o texto diz, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, ele fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus estava falando, gente, olha, isso vai ter que acontecer, não tem jeito, nós vamos para Jerusalém, né? Eu vou sofrer muitas coisas na mão dos líderes, na mão dos religiosos, eu vou ser morto, mas eu não vou permanecer morto, eu vou ressuscitar o terceiro dia. Isso vai acontecer, isso não tem como não acontecer, isso vai acontecer. Jesus fala, Jesus ensina isso. Pedro até se coloca, Senhor, de maneira nenhuma, na continuação do texto, Pedro fala, de maneira nenhuma, Senhor, isso não vai te acontecer e tal. E Jesus repreende Pedro, para trás de mim, Satanás, porque Pedro se levanta em oposição à missão de Jesus Cristo, ao propósito de Deus. E Jesus identifica que a fala de Pedro não tinha sido gerada no coração de Pedro, mas tinha sido sussurrada pelo próprio diabo. E ele repreende, para trás de mim, Satanás, porque o diabo, ele vai tentar levar você em direção oposta à vontade de Deus. Se a vontade de Deus para a nossa vida é a cruz, ele vai falar para você, de maneira nenhuma. Que história é essa? De você se sacrificar, de você negar a si mesmo, de você abrir mão de tantas coisas. Que é isso? De maneira nenhuma. Sempre que alguma voz se levantar para afastar você daquilo que Deus planejou para a sua vida, você pode ter certeza que essa voz está sendo inspirada pelo diabo. Jesus repreende Pedro, para trás de mim, Satanás. Ele fala, ele deixa bem claro, olha, a minha missão é essa, eu estou indo para Jerusalém,
em Jerusalém eu vou morrer, eu vou ser maltratado, eu vou ser açoitado, eu vou ser ferido, eu vou ser crucificado, mas eu não vou permanecer morto, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos haviam sido instruídos exaustivamente sobre esse assunto. E aí, irmãos, olha o que diz em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 9 até o 14. Quando Jesus ressuscitou, Jesus fala que iria morrer, e agora Jesus já morreu e já ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem haviam expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo, está falando dos discípulos, tá, irmãos? Quando os discípulos ouviram, através desse relato, que Jesus estava vivo e fora visto por ela, por Maria Madalena, não crerão. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram, relataram isso aos outros, mas também nestes eles não crerão. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade. Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. Jesus falou exaustivamente, falou em muitos momentos: olha, a minha missão é essa, o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai ser crucificado, vai ser morto, mas não vai permanecer morto, vai ressuscitar ao terceiro dia, assim como Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. O Filho do Homem, vai acontecer a mesma coisa com o Filho do Homem. Em outro momento ele disse: derrubem este templo em 3 dias, reconstruirei, falando de si mesmo. Os discípulos receberam as informações que precisavam receber. Olha, a minha missão é essa, eu vou morrer, eu estou aqui fazendo milagres, curando, anunciando o reino de Deus, mas a consumação do propósito do Pai é essa, que o Filho vai ser crucificado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí esses discípulos, ao ouvirem um relato de Maria Madalena, que foi até o túmulo estava vazio, Maria Madalena encontrou com um anjo, o anjo falou: olha, ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Ela volta e relata o ocorrido, e eles não creram. Logo em seguida, outros 2 discípulos dão o mesmo depoimento: olha, tivemos com Jesus, ele falou com a gente, ele mandou eu vir falar com vocês. Eles não creram. Às vezes a gente fica pensando e analisando o texto sagrado, as histórias, a vida daqueles irmãos. A gente olha um pouco mais para trás no Velho Testamento e vê a dificuldade que aquele povo tinha em se submeter a líderes tão preciosos como foi o caso de Moisés, em de viver aquilo que Deus havia chamado eles para viver. A nação de Israel, quando saiu do Egito, Deus comissionou aquele povo para conquistar, para vencer, para derrubar gigantes, derrubar fortalezas, para prosperar em uma nova terra que emanava leite e mel, para ser um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo diferente em relação a todos os outros povos da terra. Aquele povo viu tantas coisas acontecerem, ouviu o falar de Deus. Eles viram a face de Moisés como resplandecia depois de ter um tempo na presença de Deus.
Eles sabiam que Deus estava falando, eles sabiam que Deus estava prometendo. Além de saber o que Deus estava falando, eles testemunharam o que Deus pôde fazer. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez tantos sinais e prodígios no Egito, tirou o seu povo de forma extraordinária daquele lugar. E agora, aquele povo, eles eram capazes de não acreditar na palavra de Deus. Parece que é algo muito distante. Para nós é mais fácil porque nós já sabemos o contexto histórico. Nós conhecemos a história fechada. Mas nós vivemos hoje o mesmo desafio. Nós temos a palavra revelada de Deus como direção para a nossa vida. E nós temos o desafio de nos posicionarmos de acordo com ela. Mas muitas vezes temos escolhido nos posicionar de outra maneira. Ao invés de fundamentar a nossa vida na palavra de Deus, preferimos dar ouvidos a livros de filosofia, a livros de psicologia, de sociologia, coach e tantas outras coisas que podem motivar, podem até ser positivos em alguns aspectos quando não contrariam a palavra de Deus, mas não tem o poder de transformar uma vida. Não tem poder de libertar alguém do cativeiro de Satanás, da escravidão do pecado. O único livro que liberta o homem do pecado é a Bíblia. Porque a Bíblia contém o próprio Cristo, que é a palavra, que é o verbo de Deus. O falar de Deus para nós é Cristo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, Hebreus 1, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala por intermédio do Filho. O falar de Deus para a sua igreja hoje é a palavra, é o Cristo. Todas as vezes que lemos a palavra, Cristo está falando na nossa vida. Pastor, Deus não fala comigo. Abre a Bíblia que Ele vai falar. Mas eu queria que um anjo aparecesse e falasse alguma coisa. Você sabia que os anjos, às vezes, eles se fazem passar, os demônios se fazem passar como anjos de luz e trazem engano? Você pode ver um anjo falando e pode ser o diabo falando e não ser Deus? Você sabia disso? Mas quando você pega a palavra, é Deus falando. Não tem erro. Todos nós que gostamos de ter experiências sobrenaturais, mas é muito perigoso, porque você precisa conhecer a palavra para poder discernir a experiência. É por isso que em relação aos dons espirituais, a gente precisa julgar. Eu estava vendo um pastor conhecido da Assembleia de Deus falando, né, que às vezes as pessoas vão entregar palavra em profecia e diz assim: e para saber que sou eu que falo contigo, pá. E aí ele desce o porrete, porque o falar através da profecia, a edificação através da profecia, ela é contestável. E se fosse eu que falo contigo, não poderia ser contestado, não poderia ser julgado, seria até um pecado grave. Mas a Bíblia fala que é para julgar. Julgai as profecias, não rejeiteis as profecias, não proibais falar em línguas, mas julgai as profecias. Por quê? Porque as profecias é uma comunicação interior e as pessoas podem errar, as pessoas podem falar de si mesmas, as pessoas podem até mesmo dar ouvido a Satanás. Mas o falar de Deus por meio da sua palavra, 100% das vezes que abrimos a palavra, Deus está falando com a gente. Eles não creram, eles conheciam, mas a palavra não entrou. Quando veio o testemunho, olha, Jesus ressuscitou, era para eles se alegrarem, era para eles desfrutarem daquele momento.
era para eles se conectarem com o Senhor, ainda que o Senhor não havia aparecido para eles, mas era para que já tivesse havido uma conexão espiritual devido àquilo que aconteceu, porque quando Jesus ressuscitou, algo tremendo aconteceu. Jesus venceu a morte, deu-se início à igreja de Jesus, e eles já estariam em uma outra dimensão de relacionamento com Jesus, pós-ressurreição, mas eles não acreditaram, eles foram incrédulos, eles foram viver as suas vidas da maneira antiga. Alguns voltaram a pescar, abandonaram o comissionamento de pescar homens, pescar almas, e voltaram a pescar peixes. Deus havia chamado eles para serem pescadores de homens, mas eles não creram na palavra de Jesus. Eles conheciam a palavra de Jesus, mas essa palavra não entrou. Sabe o que está faltando na vida de muitos de nós? Não é mais informação, não é mais um vídeo para você assistir na internet, não é mais um livro para você ler. O que está faltando é deixar essa palavra de forma simples entrar no nosso coração, entrar na nossa vida e gerar transformação. É permitir que essa palavra paute os nossos posicionamentos, a nossa forma de ver o mundo. Hoje existem muitas formas de ver o mundo. Eu não vejo dessa maneira. A gente é capaz de ver um mesmo fato e interpretar de forma diferente. O anticristo está trabalhando, o sistema do inferno está trabalhando para que cada vez mais um número maior de pessoas possam enxergar os fatos debaixo de uma mesma ótica. Mas nós não podemos ser contaminados. Nós precisamos enxergar as coisas com a ótica correta, que é a ótica de Deus. Nós precisamos fazer leituras corretas das coisas que estão acontecendo. Nós precisamos permitir essa palavra nos moldar, nos transformar, nos libertar. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. De 1 ao 11. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem está falando aí é Lucas. Ele havia escrito o Evangelho de Lucas e ele também foi o redator da carta do livro de Atos, né? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Depois que Jesus ressuscitou, ele se apresentou muitas vezes, ele deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, foram 40 dias de convivência e de contato com Jesus Cristo. Ele deu provas indiscutíveis de que estava vivo, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Irmãos, fantasma não come. Se fosse uma visão espiritual, Jesus não iria comer, não poderia ser tocado. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso,
foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Aleluia, aleluia. Irmãos, às vezes a gente vê pessoas tentando contestar a verdade bíblica da ressurreição de Jesus. Aqueles discípulos, eles foram testemunhas oculares. Eles comprovaram, um grande número de pessoas comprovaram que aquilo que os profetas haviam profetizado sobre o Cristo havia se cumprido, e que o próprio Cristo havia ressuscitado. Depois de ressuscitar, ele durante 40 dias apareceu a eles em muitos momentos e deu instruções. Ele ensinou, ele orientou, ele disse como eles deveriam proceder. Depois que Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu, eles foram cheios do Espírito Santo. Aqueles discípulos começaram a espalhar o Evangelho em todos os lugares. O fogo do Espírito começou a queimar em muitos corações. Multidões iam se convertendo. Milhares e milhares iam sendo acrescentados à igreja de Jesus por meio da pregação do Evangelho. Muitos iam sendo batizados no Espírito Santo e recebendo o poder para testemunhar. Uma certa ocasião, os discípulos foram aprisionados e aí estavam debatendo o que iam fazer com eles. E aí um dos doutores da lei disse: olha, uma certa ocasião surgiu uma determinada pessoa e tal, e depois que ele foi morto, e os discípulos dele se espalharam e acabou. Depois surgiu um outro que também conseguiu envolver muita gente, e eram mais de 400 e tal, mas depois que ele morreu, ele se foi, os discípulos dele se dispersaram e acabou. E aí ele deu o seguinte conselho: deixa, porque se essa coisa procede de Deus, não somos nós que vamos conseguir impedir. Mas se não procede de Deus, assim como aconteceu nesses relatos anteriores, vai acabar, eles vão parar, eles vão desistir, eles vão parar de pregar, eles vão se dispersar, esse negócio vai acabar. Mas se for de Deus, nós não vamos conseguir impedir, ainda corremos o risco de estarmos nos opondo a algo que Deus está fazendo. Olha o conselho sábio que aquele homem deu. Aí os discípulos foram açoitados e foram liberados. E eles saíram de lá muito felizes por serem considerados dignos de sofrer por causa do Evangelho. Aleluia. Irmãos, nós estamos pregando um Evangelho que chegou até nós graças à fidelidade daqueles discípulos que pregaram, que perseveraram, que insistiram. Eles foram perseguidos, todos eles foram martirizados, morreram como mártires, com exceção de João, que morreu com velhice após o tempo que ficou preso na ilha de Pátimos. Todos os demais foram martirizados. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago morto à espada, Tomé recebeu uma lançada, né? Dentro da fogueira, e por aí vai. Todos foram martirizados. Irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, tu acha que esses caras tinham pago o preço que eles pagaram? Tinham sofrido as perseguições que eles sofreram? Se fosse uma invenção, se fosse um embuste? Eles tinham a certeza, porque eles testemunharam que Cristo ressuscitou, a mensagem que eles receberam, eles sabiam do poder daquela mensagem. Em nome de Jesus continuaram curando, operando milagres em toda parte. Aleluia. Essa é a mensagem, esse é o poder, essa é a palavra que nós temos recebido hoje. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Reinhard Bonk, ele diz: nós não temos que ficar pedindo a Deus para nos dar poder, porque quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, nós já recebemos o poder. O que nós precisamos fazer agora é agir em fé,
com esse poder que nós recebemos. Aleluia! Reinhard Branco ganhou milhões de pessoas para Jesus Cristo. Um homem de Deus que fez diferença na sua geração. João 14. Evangelho de João, capítulo 14. Versículos 1 e 2. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar a vocês. Esse evangelho de João, ele é interessante. Nesse capítulo 14, ele vem logo a seguir do momento em que Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua morte. Jesus está preparando os seus discípulos, ele diz que vai ter que ir a Jerusalém, sofrer tudo o que tinha que sofrer, que ele iria padecer, que ele iria morrer. E aí no capítulo 14 ele diz, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, ou muitos aposentos, como diz nessa versão. Vou preparar-vos lugar. Quando eu for e preparar esses lugares, depois disso eu virei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. No primeiro texto que nós lemos no início de João 5, 39 e 40, Jesus chama a atenção dos detentores do conhecimento bíblico daquela época, que eram os líderes religiosos. Jesus chama a atenção deles de forma dura. Ele diz, vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. As escrituras que vocês examinam, que vocês dão tanto valor, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, são essas escrituras que dão testemunho sobre mim. Portanto, vocês deveriam examinar as escrituras sim, mas deveriam principalmente vir a mim para ter vida. Mas não querem vir a mim para ter vida, Jesus diz. Vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, mas não querem vir a mim para ter vida. O que eu quero considerar e destacar, caminhando já para o fechamento dessa mensagem, é que o poder da palavra não está na informação, não está no relato histórico ou nos princípios de uma forma intelectual ou de uma forma apenas informativa. O poder da palavra está em sua vida. A vida da palavra é que nos transforma. Ler a palavra é muito bom, mas extrair a vida da palavra através de uma meditação, através do ouvir aquilo que Deus está falando pela sua palavra, através do extrair essa vida para gerar em nós uma transformação, porque essa vida, quando entra em nós, ela nos transforma. Nós precisamos lidar com a palavra como uma fonte de vida, não como uma fonte de conhecimento, mas como uma fonte de vida. É isso que Jesus é. Jesus é água viva. Jesus é o pão da vida. Jesus é a própria vida. Ele é a palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra. Antigamente falava pelos profetas, mas hoje fala pela palavra, fala por Cristo, pela vida de Cristo que flui da palavra. E o segundo texto que nós lemos de 2 Coríntios 3,6 fala que a letra mata. A letra mata. Foi isso que aconteceu com aqueles líderes religiosos. Eles conheciam demais. Eles sabiam citar detalhes. Quando os magos vieram do Oriente,
passaram por Herodes, falou que ia adorar o rei. E aí Herodes pediu para eles voltarem, porque Herodes queria matar o rei, matar essa criança antes que ele cresça e tome o meu reinado. O Senhor avisou para os magos, para eles não voltarem por outro caminho, e eles voltaram por outro caminho. Então Herodes percebeu que os magos não voltaram, que havia enganado ele, chamou os líderes religiosos e perguntaram: e aí, o que as escrituras dizem a respeito do Cristo? E aí aqueles líderes religiosos, na ponta da língua, citaram Miqueias: e tu, Belém Efrata. Disseram a localização geográfica onde o Cristo iria nascer. Baseado na informação daqueles religiosos, Herodes pôde fazer um cerco e matar todas as crianças de até 2 anos de idade. Eles sabiam detalhadamente todos os aspectos referentes ao Cristo, o rei que iria nascer, mas eles não fizeram a mesma coisa que os magos do Oriente, que não era povo de Deus, que não conhecia a palavra de Deus como eles conheciam, mas receberam uma revelação de que ia nascer o rei. Talvez, como diz alguns estudiosos, aqueles magos do Oriente, eles conheciam alguns escritos proféticos do profeta Daniel, e aí, em seus estudos das estrelas, dos astros, eles identificaram uma estrela diferente e entenderam que aquele sinal era o sinal do nascimento do rei. E foram até onde Jesus estava para adorar. Mas aqueles religiosos não foram adorar. Eles conheciam as escrituras, mas não tinham a revelação da mesma. Eles tinham a letra, mas não tinham o espírito, a vida da palavra. O que Deus está falando comigo e com você hoje é que nós precisamos ter a vida, o espírito da palavra, a vida da comunhão, a vida do Espírito Santo fluindo em nós. Não importa que você não conheça tanto, eu quero encorajar você a conhecer tanto. Mas se você não conhecer tanto e você viver aquilo que você conhece, você vai aprofundar o teu relacionamento com Deus, na intimidade, na oração, na vida. Você vai fluir muito mais. Deus está nos chamando para uma dimensão diferente, uma dimensão de relacionamento, de conhecimento, de vida. É isso, a palavra viva de Cristo é o tema. A palavra viva de Cristo é o próprio Cristo. Aleluia! O verbo de Deus que tem falado conosco. E eu quero terminar com a consideração de João 14, porque eu estou muito fascinado com esse tema, irmão. Então eu estou pregando outra coisa, mas eu tenho que terminar falando do céu. Eu estou meio fascinado com esse tema. Esse texto ele aborda 2 aspectos. Um aspecto da ressurreição de Cristo, do estabelecimento da igreja, mas ele também aborda um aspecto profético que fala da nossa moradia no céu, a casa do Pai. Um dia o céu vai descer, a nova Jerusalém vai descer, e vai haver uma nova terra. Não sabemos se Deus vai restaurar essa terra ou se Ele vai fazer uma nova. Existe esse debate escatológico sobre esse tema. Mas a nova Jerusalém vai descer, o tabernáculo de Deus com os homens, Deus estará para sempre com o homem, né? Nós estaremos num lugar extraordinário. Mas, e o que eu quero falar da casa do Pai, porque eu quero desmistificar cada vez mais essa compreensão equivocada que as pessoas têm do céu. Porque eu vejo as pessoas mais empolgadas com a terra do que com o céu. Estão querendo prosperar, crescer, enriquecer, aproveitar a vida terrena como se não existisse um tempo futuro, o tempo da prestação de conta, o início da eternidade. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu estava vendo um vídeo esses dias, foi de um filme baseado em fatos reais. Um menino, um garoto pequeno que morreu e foi para o céu, e ele ressuscitou, voltou depois de um tempo, isso, baseado em fatos reais. Esse filme aconteceu, e nesse filme, quando ele volta, nesse trecho que eu vi, ele faz o relato para a mãe de algumas coisas que ele viu. Como é que é lá? É igual aqui na terra, só que mais bonito. E aí ele faz alguns outros relatos que eu acho interessante,
né? Nós não podemos, como eu tenho falado, não podemos estabelecer uma doutrina, mas a gente vai avaliando e analisando e tirando as nossas próprias conclusões. E qual é a conclusão, irmãos, que eu estou chegando? É que o céu é muito parecido com a terra, a natureza, as flores. O que há de mais lindo nessa terra, no céu vai ser muito mais lindo ainda, perfeito. Mas não vai ser um parâmetro como se eu estivesse chegando num lugar de cristais, ouro, alumínio, sei lá. Vai ter ruas de ouro, mas vai ter flores, vai ter frutos, vai ter rios, lagos, vai ter animais, né? Não sei que tipo de animal que vai ser. Eu acredito que vai ter animais, alguns relatos de experiências, vários relatos de experiências, né? Não vou pregar para você orar pelo teu cachorro, né? O teu cachorro vai ficar aqui. Morreu, acabou para ele. Mas lá vão ter animais próprios de lá. Porque vai ser uma vida muito parecida com a nossa, só que perfeita. Um lugar que vai irradiar paz, alegria, amor, felicidade. Um lugar onde a presença do Senhor vai impactar e vai nos mover diariamente. Um lugar extraordinário. Um lugar onde nós vamos passar a nossa eternidade por causa de Jesus, irmãos. Por isso, queridos, nós estamos aqui temporariamente. Tem promessa bíblica sobre a nossa vida, porque a gente vai comer o melhor dessa terra. Mas enquanto você come o melhor dessa terra, não esquece que lá é melhor. Não deixe o teu coração preso aqui. Não troque uma eternidade num lugar extraordinário com Jesus. Há alguns relatos de pessoas que se encontraram com Jesus, que elas ficaram tão fascinadas, irradiou tanto amor na vida delas, tão deslumbradas, que elas começaram a questionar como que foram capazes de crucificar o nosso Salvador, como que conseguiram fazer isso, de tão impactadas com a glória, com o amor, com a ternura que irradiava da pessoa de Jesus. Queridos, eu quero fechar essa palavra. Eu forcei a barra para colocar esse texto aí no final, que eu queria falar essas coisas. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, nós estamos aqui de passagem. O nosso amado Salvador comprou a nossa entrada no reino eterno. Vamos enfrentar lutas por esse tempo que ainda estaremos aqui, vamos enfrentar, mas a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. Alguns serão tentados a desistir, mas eu quero dizer para você, não desista, porque o melhor está por vir. Aleluia. E o melhor é estar por toda a eternidade com Cristo. Esse é o melhor que está por vir. Aleluia. Quero te encorajar nessa noite de ceia, porque a noite de ceia é uma noite de renovação de aliança. Eu quero te encorajar a amar mais esse Jesus, a sair daqui mais apaixonado por esse Jesus. Eu não quero que você saia daqui, eu vou comprar, eu sou poderoso, eu vou comprar um carrão, eu vou... Deus até te dá carrão, irmão, mas isso é besteira. Amém? Se você, né? Se Deus quiser te dar um carrão, Ele te dá um carrão. Ele tem feito o povo dele prosperar para a glória dele. Mas isso tudo é pequeno, porque o que nos espera não tem comparação com essas coisas terrenas. Se coloque em pé no seu lugar.